No princípio, os homens morriam. Cada geração se apagava como a chama de uma vela ao vento. Um ciclo inevitável, um destino implacável. Viver, gerar filhos e morrer. Era assim, sempre assim, até que um homem desapareceu, sem deixar rastros, sem despedidas, sem sepultura. Ele não adoeceu, não envelheceu, não teve funeral. Ele andava e sumiu, como se o céu tivesse puxado para si. Não foi levado por anjos, nem por tempestades. Foi tomado por Deus. A terra nunca mais o viu, mas o céu recebeu um andarilho da fé. O nome dele, Enoque. E essa é a história do homem que não provou a morte. Gênesis 5. É mais do que uma genealogia. É uma sepultura escancarada. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete, 912 anos e morreu. Enos, 905 anos e morreu. Cada nome, uma lápide. Cada geração, uma marcha rumo ao pó. O mesmo eco, repetido 6 vezes. E morreu, e morreu, e morreu. Mas então, entre os nomes apagados pela morte, um homem surge como uma fenda na lógica, uma rachadura no destino inevitável da humanidade. Enoque andou com Deus e desapareceu. Não está escrito que morreu. Não está dito que seu corpo foi enterrado. O texto é claro, firme, inesperado, e Deus o tomou para si. Por quê? Porque Enoque escapou da morte. Porque ele, entre tantos, foi poupado da decadência, da decomposição, da dor do fim. A resposta não está no sobrenome, nem na linhagem. Está no verbo. Andou. Ele não correu atrás do mundo. Ele não se perdeu entre os ídolos da época. Ele não viveu para agradar os homens. Ele andou com Deus. E essa pequena frase muda tudo. Quem era Enoque? Um homem comum, de carne e osso, nascido em dias sombrios, vivendo em uma geração que se afastava mais e mais do Criador. Enquanto os outros construíam cidades, criavam fama, perseguiam poder, ele caminhava, não com os homens, mas com o Eterno, não sobre o caminho largo, mas sobre a trilha estreita que poucos veem. Mas como alguém pode andar com Deus em dias tão corruptos? Será que é possível permanecer puro em meio a tanta lama? Será que existe um caminho secreto entre a terra e o céu? Enoque nos responde com silêncio. Ele não escreveu salmos, não ergueu templos, não fundou nações. Ele apenas andou no escuro, na fé, no temor. Enquanto o mundo ria, ele obedecia. Enquanto outros buscavam glória, ele buscava comunhão. E isso foi o suficiente. Enoque viveu numa era de transição. A maldade crescia. Os dias de Noé se aproximavam. A sentença de juízo já ecoava nos céus. E mesmo assim, ele teve um filho. Deu-lhe o nome de Matusalém. Um nome que carrega mais do que um significado, carrega uma profecia. Matusalém quer dizer, quando ele morrer, virá. E o que viria? O dilúvio. Sim, Matusalém morreu no mesmo ano em que as águas caíram dos céus. Isso significa que Enoque sabia que o mundo seria julgado, sabia que o tempo era curto, sabia que a ira divina viria, e mesmo assim, ele andou, não se escondeu, não fugiu, não parou. Ele continuou fiel, dia após dia, sabendo que o fim estava próximo. E é aí que a tensão atinge o limite, pois ele caminhava sobre o mundo condenado, mas não foi condenado com ele. E então, aconteceu, sem aviso, sem profecia, sem relâmpagos nem fogo, Enoque desapareceu. Um dia ele estava, no outro, não mais. Não houve dor, não houve velório, não houve lamento, apenas o eco, e Deus o tomou para si. Foi arrebatado, tirado do mundo, sem passar pela morte. Como isso é possível? A Bíblia nos dá a resposta em Hebreus 11:05. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A chave não é sorte, não é esforço, não é ritual, é fé. A fé que agrada a Deus.
a fé que caminha na contramão do mundo, a fé que se nega a si mesma, a fé que resiste até o fim. Essa fé levou Enoque direto para a presença do Criador. A história de Enoque não é uma lenda, é um aviso, um sinal, um lembrete de que nem todos verão a morte. Haverá um dia, em breve, em que o céu se abrirá novamente, e outros serão tomados como Enoque, mas apenas os que andarem com Deus, não os que falarem sobre ele, mas os que o seguirem, em santidade, em verdade, em renúncia. Você pode ser um deles, mas precisa parar de andar com o mundo, precisa deixar o caminho largo, precisa romper com a mornidão. Não se trata de viver muito, trata-se de viver certo. A eternidade não será herdada por religiosos, mas por fiéis. A porta está aberta, o chamado foi feito, agora a escolha é sua. Entre todos os nomes esquecidos em Gênesis 5, um permanece como uma tocha acesa na escuridão. Enoque, o homem que não morreu, não porque tinha poderes, não porque era especial, mas porque andava com Deus. Essa é a verdade final. Não há glória maior do que caminhar com o Criador. Não há vitória mais sublime do que ser tirado do mundo e recebido pelo céu. Hoje, o mundo oferece fama, dinheiro, prazer, vaidade, mas tudo isso termina com a mesma frase: e morreu. Só há um caminho que leva à vida eterna: andar com Deus. E você está andando com quem? Caminhada com Deus não é para todos, mas para quem escolhe, é a vida que jamais se acaba. Aqui, em A Palavra Velada, desvendamos verdades que transformam a alma. Até o próximo encontro, mantenha-se firme na fé e ande com Deus.